Meio-dia e 34 minutos. Cirne Automóveis, mais de 120 veículos em estoque e pagamento só em 2020. Icosaedro Construtora, pense e invista no futuro. Temperatura de 24 graus e 5 décimos. KL Seguros, valor para o que é seu. O Sala de Debate tem o prestígio comercial de Sicredi. Invista na previdência privada do Sicredi e garanta um futuro tranquilo para você. Parque e Hotel Morotim, o local ideal para o seu evento. Terminei quase rindo aqui, me lembrando da chegada do Eduardo Rolim, que ele me disse, olha, hoje nós temos uma pauta extensa, temos muitos assuntos para serem tratados, e realmente. Sim, eu Jorge, queria voltar ao assunto anterior, não há problema. Pegando inclusive o link do Dr. Rolim, que falou sobre cidadania, etc., e mencionando a questão do lixo. A questão é que o lixo reciclável, ele só é reciclável se ele estiver limpo. Né? Começa por aí. Então não adianta ter lá plástico sujo porque ele não é reciclável. Ah, mas aí os catadores que lavem. Não, porque se eles tiverem que lavar, o custo de lavagem daquilo vai ser mais alto do que a própria reciclagem. Não vão levar, eles vão deixar então. Só que vejam só, esses tempos nós tivemos lá no prédio onde eu moro uma discussão, se algum morador ouvir isso, provavelmente vai ficar brabo comigo, mas enfim, sobre o horário de colocação do lixo nas lixeiras. Por quê? Porque o síndico, de uma maneira muito sóbria, no meu ponto de vista, disse que, olha, o caminhão do lixo passa a tal hora. Então, para a gente evitar que os cachorros fiquem lá, né, mexendo, e que também venham os catadores e façam bagunça, quem sabe a gente não se organiza para colocar num horário aproximado ao recolhimento. Houve uma revolução. Por quê? Porque alguns diziam que não queriam, porque outros não podem, porque é um absurdo ter que se... Então vejam, se para organizar um horário para colocar o lixo na lixeira já é um problema, imagina colocar na cabeça desse povo que vive no ar-condicionado que é importante deixar o lixo separado e limpo para o recolhimento. Então, o processo de educação não é um processo que deve ser direcionado às classes baixas. É um processo que deve estar nas nossas ruas, nas nossas casas, nos nossos prédios, inclusive em quem vive no ar-condicionado. Então... Jorge, eu quero te lembrar o seguinte, que em torno do século XVI, século XV, né, nas melhores cidades da Europa, e aqui no Brasil, até o século XIX, começo do século XIX, os urinóis usados durante a noite eram jogados na sarjeta. Então, houve um aprendizado... Mas só um pouquinho, com o número 1 e o número 2 juntos? Ou separavam? O número 1 e o número 2 juntos. Pelo amor de Deus. As cidades medievais recebiam os dejetos na rua. E é um dos motivos de que o francês gosta tanto de perfume, é por isso. Né? mas não, só quero lembrar que houve uma evolução. Hoje ninguém mais toleraria uma situação dessas, né? Ninguém mais, nem os ricos, nem os pobres, nem os bem-dotados, nem os mal-dotados. Agora, Rolim, me permita, porque eles não absorveram ou não conservaram o hábito dos mais antigos. Que, se visitando aquelas ruínas da antiga Roma, ou Pompeia, por exemplo, havia um sistema de canalização e de esgoto exemplares. Sim, já naquela época. Mas eram exceções, né? Vamos que seja, mas já eram... Aqui em Santa Maria, há 70 anos atrás, eu tenho 88 e vivenciei isso. Né? O recolhimento do esgoto sanitário era feito pela prefeitura em cubos. Sim. Cubos de madeira que eram colocados de casa em casa e recolhiam em carroças com animais, e eram recolhidas e carregadas no ombro por pessoas eles que colocavam no caminhão dos cubos. Levavam para onde? E levavam para uma estação de tratamento. Não era para alguma sanga.
Não, alguns eram destinados. Não, já naquela época já existia os locais para a colocação. Só não existia a canalização. Sim, isso era 1950, 49, 48. Por aí. Nos anos 40, 30 e 40. No início de 40. Depois desapareceram quando houve a canalização do esgoto sanitário. Viu? Quando eu conheci esse procedimento, Rolim, eram em carroças grandes, puxado por duas parelhas de cavalos, e tinha esse recipiente oitavado, que ele era pelo menos meio metro, né? Que se colocava nas casinhas que tinham no fundo dos pátios, né? Isso. E eles pegavam um pano de estopa é aquele meio amarelado, meio acinzentado, né? Colocavam em cima do ombro e ali levava aquele dejeto até. E aquela carroça ia balançando e a coisa ia indo pelo caminho, inclusive os funcionários dessa prática eram chamados de cubeiros. Isso. Os cubeiros, então era às vezes pejorativo, cubeiro. E não ganhavam insalubridade. Por certo. E outra, havia um local de destinação aonde eu conheci, não vou citar a região nem a cidade, mas todo mundo sabe de que cidade estou falando. Taurana. não é. Existia parte de um rio onde depositavam esses dejetos. A ponto de que, inclusive, quando andava aqueles vendedores com a fiada de peixes, vendendo peixe recém-pescado na cidade, se olhar, se a barriga é meio amarela, já se sabe de onde vem. Mas, enfim. Não, vocês estão medonhos. Vamos mudar de assunto. Vamos mudar, é hora do almoço. Está na hora de comemorar a decisão do TR4. Qual é a decisão? Eu não li jornal, não vi televisão. Novamente, né, em homenagem à vontade da maioria do povo brasileiro e demonstrando que a judicatura gaúcha ainda é respeitável nesse país, condenou novamente o nosso ex-presidente Lula, aumentando a pena de 12 anos para 17, e por unanimidade da Corte, 3 votos favoráveis. Então, agora só falta nós recuperarmos aquilo que o Supremo Tribunal Federal decidiu, infelizmente, de não permitir a prisão em segunda instância, que está no Congresso, e já eu li esses dias a manifestação da maioria dos senadores, da ordem de quase 70 senadores se pronunciaram favoráveis a isso, e um reduzido número de 14, se não me engano, que ainda são contra essa situação. Então, eu queria saudar isso, porque, na verdade, eu acho que está se firmando no país essa resistência à volta dessa situação lamentável que nós tínhamos no país de corrupção generalizada. Está havendo uma cura, o povo está se curando, se bem que só se não vierem outras contaminações, né, Rubinho? Não, se bem que essas práticas de corrupção, como disse o meu amigo Werner Rempel, nós temos que corrigir na horizontalidade e na verticalidade também, né? Porque mas nosso povo... Se alguém quiser algum contraponto ao que disse o Eduardo, senão eu vou aqui fornecer... Alguém quer se manifestar? Não? Tá. Então, sobre o que... Me permita voltar ao assunto anterior? Não, para aí, Rui. Não é o laudo, não é. Agora o ouvinte tem direito. Não é o recolhimento daquilo que você imagina. Não, o resto pode falar. Não. Que aqui na hora do almoço é sobre o lixo. É sobre o lixo, e o André Agnes Domingues, extremamente bem informado, está colaborando com o programa na medida que fornece, por exemplo, dados como este, que produzimos por mês 5.500 toneladas de resíduos. Tá? Bom, e que gastamos cerca de 1.600.000 por mês entre Conesul, Sustentare e CRVR. Bom, ele fala também que existem 5 associações dessas de catadores e uma licenciada. E outra que eu não sabia,
eu acho que vocês já sabiam, que tem pessoas que não têm cavalo. Eles locam o cavalo para fazer esta atividade e, inclusive, submetendo os animais a 24 horas de serviço. Dois turnos. Eu queria só voltar também mais ainda, só para complementar. Aí já você vai ter todo o tempo do mundo. Não, é rapidinho, mas não, eu espero. As escolas municipais, do que falou o Rolim, sim, estão desenvolvendo excelentes trabalhos de educação ambiental. Isso. Destaque para a professora Vera Simon. Também a professora medianeira do Pão dos Pobres, ou seja, existem ações em educandários que estão trabalhando nesse sentido na formação dos nossos jovens com relação à preservação ambiental. E que deve ser generalizado, para incluir, inclusive, no currículo escolar. Eu acho que está no currículo. Só uma coisinha, a questão dos teus franciscanos, nossos franciscanos aí. O Luiz Taxista chama a atenção que ele acha que é fake, chama de fake do pavor. Ele recebeu isso no ano passado. Essa mesma mensagem que foi enviada para ti, eu não sei quem foi, e que deve ter sido repassada por alguém, não deve ser a origem, já aconteceu ano passado com as mesmas carinhas essas aí. Mas talvez se fosse em outro local, que agora está sendo reeditado na edição 2019. Bom, só uma informação. Pelo sim, pelo não, Claudemir, até... É melhor tomar cuidado. Exato, é o que eu digo. Pelo sim, pelo não, vamos se vacinar com relação aos frades que possam... Se não estiverem por aí, tudo bem, mais tranquilo. Agora, se estiverem, foram avisados. Agora é curioso, né? Sem entrar no mérito, eu também acho que tem que tomar cuidado de qualquer maneira. Eles são umas figuras muito peculiares no cenário urbano, os frades. E isso pode induzir as pessoas a sacaneá-los. Porque é possível. Vê se tem um frade de outra ordem fazendo falcatrua. Não estou dizendo que não tenha. Estou dizendo que vê se tem alguma mas é usado porque é visível. Tem razão. Bom. Mas enfim, cuidado não. Cuidado. Bom. Só não vão deixar de dar água para as pessoas por causa disso. Tu não está dizendo que são prerrogativas dos franciscanos? Não, eu estou dizendo, para quem quiser ouvir direito, que se trata de uma figura muito peculiar no cenário urbano. Tem um ditado diferente de outros frades. Tem um ditado popular que diz que caldo de galinha e cuidado não faz mal para ninguém. E realmente não faz. Bom, vocês sabem que hoje é o dia do soldado desconhecido? Não. Hoje é o dia do soldado. E eu sempre fiquei intrigado com essa história do dia do soldado desconhecido. E claro, em função do dia, eu fui lá para a minha pesquisa para dar alguma informação. 28 de novembro. Qual é a razão para isso? É que governos, aqueles que participam, o negócio começou lá no Reino Unido, após a Primeira Guerra Mundial, é que aqueles que eram soldados que participavam da guerra, mortos, identificados, não havia problema, enterravam, davam a família e tudo mais. Mas havia uma série de outros que morriam em guerra e que ficavam sem identificação. Então os governos, para reconhecer o seu heroísmo, a sua participação, enfim, começaram em várias cidades, várias capitais, a terem monumentos ao soldado desconhecido, aquele que anonimamente morreu, a família não conseguiu nem receber os restos mortais, e assim os governos agradeciam pela participação. E um dos monumentos mais expressivos que existe é o Arco do Triunfo, em Paris. A chama que está sempre acesa em homenagem ao soldado desconhecido. Mas nesse setor, eu estive agora visitando na França as praias da Normandia, onde houve o desembarque no dia D. E próximo dali tem um cemitério muito grande que é território americano. Território americano o cemitério esse lá na Normandia. E tem milhares de cruzes que, com identificação da pessoa, inclusive me chamou a atenção que entre essas cruzes, de vez em quando, tinha uma estrela, que era um soldado de origem judaica. Sim. Que também morreram ali. Mas, junto disso, tem um muro enorme, com certamente uns
300 metros, mais ou menos, de comprimento, aonde estão inscritos todos os nomes dos soldados que nunca foram encontrados, que desapareceram naquele episódio. Desembarque. Milhares desapareceram simplesmente, nunca foram encontrados os seus corpos, apesar de que os registros da tropa colocou o nome deles ali como cujos corpos não se sabe onde estão. Lembrança, né? Por isso o monumento. O senhor acha normal que um pedaço da França seja território americano? Além da embaixada, é claro, que sempre é. Pois é, mas isso é uma prática americana, né? No Panamá, por exemplo, enquanto os americanos durante 100 anos estiveram ali administrando o canal do Panamá, o território contíguo ao canal era território americano, sujeito às leis americanas e punições. E os panamenhos não tinham acesso ao local. E existe no Brasil também regiões lá no alto, lá no Amazonas e no Rondônia, lá, que tem privacidade estrangeira lá. Eu queria repercutir isso, porque na verdade essa questão de ter territórios de países alheios incrustados dentro de territórios nacionais é relativamente comum. Tem no Japão, por exemplo, tem bases americanas. Cuba não tem? Cuba? Tem a base de Guantánamo. Lá na Espanha tem o Estreito de Gibraltar. Ali os caras estão brigando faz séculos. Exato, é território inglês. A isso. ponta de Gibraltar é inglês. No Marrocos tem uma cidade inteira que é espanhola. E assim sucessivamente. O Brasil é o maior país do mundo que não tem incrustado nenhum terreno estrangeiro no seu interior. Até a Argentina tem. A Argentina tem as Malvinas, né, que ainda tem aquela discussão com relação a isso. Falklands. E o Brasil tem, ou tinha, não sei esse motivo de orgulho, mas agora a base de Alcântara, em princípio, está sendo entregue para controle externo. E isso, para mim, é motivo de muita preocupação. Ainda antes do colonialismo. Bom, o nosso ouvinte Luiz Carlos Santos, ele manda uma mensagem, de certa forma, preocupa. Ele dá um buenas a todos, né? E diz que na Tancredo Neves é uma região da cidade que produz mais lixo do que muitas cidades. E não é maior que muitas cidades. Exatamente por isso. E, para surpresa minha, e acho que de vocês, não tem containers na avenida aquela Paulo Lauda, e o lixo fica exposto no canteiro central. Também não está feito o registro aqui, de que isso aqui possa ser... Na Tancredo Neves existe um trabalho comunitário muito forte lá, produzido por uma vereadora, se não me engano, a vereadora Cida, né? Celita? Celita. Celita dela foi diretora do Celita, isso. Que eu tomei conhecimento agora numa reunião que houve na semana passada lá no berçário industrial de Santa Maria, lá, onde ouvia uma palestra de um italiano que na região de Friuli, na Itália, desenvolve um trabalho muito, muito grande com esses resíduos sólidos. O seguinte, o Éder Melo manda aqui uma participação, até me deixou preocupado aqui, meio estarrecido com relação à afirmativa dele. Boa tarde. Esses dias falei com um carroceiro que estava juntando garrafas, papel, que faz fretes e outros servicinhos. Ele me disse que sem o seu cavalo e a carroça, a saída era se tornar ladrão. Porque dele dependem 2 filhos que estudam e sua mulher que está com câncer. É muito triste a realidade de alguns carroceiros. Então esse assunto vai continuar. Sim, aí que tá. Quando não se tem trabalha como isso de uma maneira acabar. simples, se pensa o quê? Que um carroceiro vai sair dali e vai virar motorista de ônibus? Não Vai vai. comprar uma Kombi? Que ele vai trabalhar com... Eu acredito que essa situação aí, dramática, que ele relatou, é da maioria. Exatamente. A maioria. Então eu acho que primeiro temos que ajudar o carroceiro a cuidar do seu cavalo, primeira coisa. E depois vamos fazer uma transição. Mas o primeiro... Nós temos que ajudar ele a ajudar a sua família. Claro, mas a maneira de ajudar a família é manter ele carroceando
com o cavalo em condições mínimas. E vamos ser realistas, que né? assim, as coisas elas evoluem, né? Evidentemente que algumas funções elas vão desaparecer da sociedade como desaparecem sempre. Por exemplo, o senhor conhece ainda algum ourives? Ourives? Eu ainda conheço. Eu conheço um que conserta relógio. Isso, eu conheço Onde um. é que se conserta relógio hoje? Eu conheci muitos que consertavam. Que pararam. Lá na Rua 7 tem um que Não, conserta. mas eu te Na dou o Rua 7. endereço. Eu também tenho um. Na Marechal tem o. O Ourives Werner, não consertava meu relógio, o Ourives produzia joias. Fazia joias. Quem conserta o relógio é relojoeiro. Mas os relojoeiros eram uma pessoa só, geralmente. Isso. Geralmente. Né? Mas na Galeria Mas, Geiger assim, tem um relojoeiro ali que conserta tem, relógio. mas tem profissões que estão tendendo a desaparecer. Sim. Assim, não, consertar esse relógio, não, compra um outro que é mais barato. Uma delas, viu, velho, que com as resistências, esse assunto eu tenho ouvido se tratar em Porto Alegre, está sendo levantado, é o cobrador de ônibus. É uma função, uma profissão que caminha para a extinção na medida em que a automatização, a utilização de cartões... Eu já defendi aqui que isso é para países desenvolvidos. Não é para nós. Não. Concordo com o Werner. Ter gente com condições de consumir, não é, Rui? Exatamente. Perfeito, Senão não adianta. Mais um assunto... Senão nós vamos fazer o Black Friday para quem? Claro. Não. Mas tem um detalhe, ó, esse negócio dos cobradores. Não adianta a gente tem que estar, não, a gente tem que se preparar. Claro! Bancário, por exemplo, é outra profissão e instituição. Nós tínhamos 2 milhões de bancários há 20 anos, hoje temos 300 mil. Estou chutando, tá? Mas é por aí, né? E cobrador de ônibus, eu sei pelo menos uma empresa de Santa Maria que prepara os caras, já está preparando para em algum momento fornece condições para fazer curso de motorista, de não sei o quê, e vai promovendo os caras a motorista, porque em algum momento a profissão vai acabar. Quer dizer, não é amanhã, não é depois de amanhã, mas em algum momento ela vai acabar. E nós vamos ter que descobrir outras formas de encontrar consumidores. Sem dúvida. É por aí. Não adianta brigar com um fato que E falar em consumidor, nós estamos na véspera da Black Friday. Quinta-feira. Que não é mais Friday, agora é Semana Weekend. Semana Weekend. Eu sei que de 2 em 2 semanas eu tenho o prazer de ler os 2 meus amigos na mesma página. Foi meu café da manhã de hoje. Eu li o Giorgio, não nessa ordem necessariamente, e depois o Rui. E também gostaria de ouvi-lo sobre... Só um pouquinho, mas os caras estão rindo da gente. gente. Taxista e jornalista também vai acabar. Jornalista já está acabando. Meu Nesse ano nós vamos ter pela primeira vez um Black Friday. Esse é Black Friday. Vai ser a primeira vez que nós vamos ter... Que loucura vai ser esta? Loucura nada, isso é o mundo. É sanidade, não é? É sanidade, nós estamos voltando... Rui, pare, deixa eu me explicar. A realidade. Loucura no sentido da inovação, da coisa nova, sei lá se é progresso, é regresso, mas enfim, é um negócio novo que vai acontecer, nunca tinha acontecido, de as lojas abrirem à meia-noite. É por isso que é Black. Ah, é? A origem do nome Black Friday é porque abriu de madrugada. Senão seria White Day. Ainda escuro. Ainda escuro. Tá, como é que é, né? Como é que vai funcionar a coisa? Muito bom para Santa Maria. Eu acho que essa é uma primeira semente que está se plantando. Lá no Royal Plaza nós acreditamos nisso. Nós já estamos com 40 lojas que vão abrir essa noite. Ofertas maravilhosas. Vamos estar com o cinema funcionando com na madrugada. Na madrugada. Opa, olha aí. Sessões de cinema na madrugada. Praça de alimentação vai estar aberta. Música ao vivo para o cara. Na madrugada. Na madrugada. E estacionamento gratuito. Olha, tem música e chopp de madrugada é a melhor coisa. Não, no chopp com preço lá embaixo. É um fuzaqueiro. Então, e o bom disso... Independente da economia, Rui, copa aberta vendendo pastel ali. Pastel feito na hora. Feito na hora. Viu, Rui, é garantia de sucesso. Viu, Rui? Aí nós vamos identificar não só aqueles que são contumazes compradores, mas quem são os boêmios da cidade. Não, e uma coisa, isso vai gerar, para a cidade, isso está gerando, no meu artigo eu comento que Santa Maria é um polo regional de 1.300.000
consumidores em potencial. Que é a pesquisa que nós fizemos quando abrimos o shopping. Isso. Tá? Então, o que acontece com isso? O Sindicêneros vai ter que se mexer para o ano que vem. Inclusive, eu tenho uma notícia interessante. Os supermercados vão abrir, né? O supermercado Big vai abrir à meia-noite. Não! Eu estou realizado com isso, fiquei sabendo ontem. Então, está se movimentando a economia de Santa Maria. Me ligou a gerente do Hotel Alta Domo me dizendo que está fazendo condições especiais para quem se hospedar no hotel durante esses dias. Então, realmente... Tem gente que vai sair de casa e vai pro hotel. Por que não? O importante nisso é que... Eu não sei. Para, Claudemir. Gente, o importante é que a cidade se una e crie um fato que seja uma atração regional. De repente, toda a Agatur pode entrar nesse processo. Todos os restaurantes podem dar um desconto no Black Weekend, porque eu chamo Black Weekend. Ou seja, começa na sexta e vai até domingo, para ter um atrativo da cidade. Seu entusiasmo está contagiante, mas deixa eu... Os restaurantes, os bares, os hotéis, as lojas... Gente, está esquecendo de uma coisa importante. Tinha que também motivar os motéis, porque com esse eu vi que o assunto vinha também. Eu segurei o Claudemir para não entrar nessa. Uma coisa aí o Rolim vem com promoção de motéis também. Eu estou mais realizado, muito mais satisfeito, porque teve funcionários de loja que vieram conversar comigo e me dizer: Rui, pelo amor de Deus, faz o meu chefe abrir. Opa. Porque eu quero atingir a meta do mês de novembro, porque daí eu ganho prêmio. E além disso, Rui, a hora noturna é 52 minutos. Tem adicional noturno. E todo mundo vai ganhar isso aí, Eu quero ganhar mais, claro. Todos os direitos vão ser... Todos os direitos trabalhistas. Ao final desse processo, só quero uma coisa, Rui. Que é uma coisa muito comum em Santa Maria. Lamentavelmente. Que eu não quero que se repita. É um eventual mau resultado individual. Sim. Faça com que as pessoas xinguem o evento como um todo. Então... tem que ter claro que... Isso é uma semente. Nós estamos plantando. Eu, inclusive, comento com o pessoal, quando nós abrimos o Royal Plaza 10 anos atrás, e eu cheguei para os meus lojistas, nós temos que abrir domingo. E eles para mim, mas domingo não vende. Mas nós vamos abrir. Nós insistimos com o domingo. É o segundo dia de maior venda na semana. Só que tu só vai colher se plantar. Então, esse é o primeiro ano. Eu já estou me preocupando com o ano que vem. Eu quero ver todas as lojas abertas. Só que eu não estou vendo. As do shopping e as de rua também. As de rua também. Esse mesmo seu entusiasmo e vibração, e está aqui traduzido na sua coluna, a coluna ao lado do Jorge Forgiarini. Ele está com um ar de preocupação, porque ele aborda uma realidade que estamos vivendo, não com tanto entusiasmo como você. Mas eu preciso encerrar isso aí. Precisa? Por gentileza. Não encerre, que eu quero também falar. Não, mas os comerciais, eu preciso rodar os comerciais. Então vai para os comerciais. Vai para os comerciais. Vamos rodar? Agora nós vamos de novo. Vamos lá então, Gabriel.